Muito boa tarde, bem-vindos à nossa aula virtual de História da América. Estamos na aula 10ª, na parte 2. Estamos falando sobre a exploração da mão de obra, ou seja, as bases jurídicas e econômicas em que se realizou a exploração da América. Na aula anterior, na parte 1, eu expliquei principalmente como a colonização e a exploração esteve baseada principalmente no direito e na religião, né? E depois passei a explicar como, a partir dos repartimentos, o costume próprio da Idade Medieval, daquelas guerras medievais que aconteceram na Espanha ao longo da sua reconquista, como a partir desse costume se passou a uma regulamentação mais profunda, mais adequada, que foi dado o nome de encomenda, o sistema de encomenda, como uma forma de controle por parte da coroa daquilo que os capitães estavam realizando na América nos primeiros anos da conquista. Agora eu vou procurar falar das duas formas concretas de exploração, né? Pelo menos as mais básicas, as mais conhecidas, né? Que são os serviços pessoais, também chamados servidumbres personales, né? E a mita. A primeira coisa que queria dizer é o seguinte: eu vou falar características gerais, né? Eu vou falar das características, das notas peculiares de cada um desses dois tipos de trabalho, né? Mas é preciso ter em conta que estamos falando de uma praxe, de uma prática, de uns costumes, de uma instituição, que é a instituição da encomenda, né? Onde se realizam trabalhos de muitos tipos, de muitas formas, né? E tudo isso ao longo de toda a extensão do território da América Espanhola. Então, algo que vai desde o norte do Nova Espanha até o sul do Chile, né? Então, é uma enorme extensão geográfica, e então em cada lugar, em cada localidade, em cada território determinado, as peculiaridades que eu vou falar aqui de uma forma geral não são exatas, não são idênticas, há nuances diferentes. Então eu vou falar de uma forma mais comum, eu vou tentar dar uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais universal, correndo o risco de não ser completamente exato se a gente olhar com um foco num local determinado, né? Essa é a primeira questão que eu queria falar, que me parece importante. A segunda, que normalmente eu falo sempre nas minhas aulas e normalmente as pessoas mesmo assim não entendem, né? Então é a seguinte: na primeira parte eu falei do regime, do sistema, né? Ou seja, o regime e o sistema de exploração recebeu o nome de encomenda. Então, a encomenda não são as formas de trabalho. A encomenda é o próprio regime, o próprio sistema, que consistia, como eu expliquei para vocês, numa doação, né, de terra, da terra aqui americana, da terra, que era terra indígena, era a terra deles, né? Mas então era uma doação que era feita pela coroa, já não era pelo capitão, era pela coroa. A coroa atribuía a um senhor, que passava a ser chamado de encomendeiro, né? Uma terra e um grupo de indígenas, normalmente entre 20, 50 ou 100, né? Não era uma multidão, né? Às vezes eram grupos pequenos, de 15, 20 pessoas, de 50, de 100, de 200, dependendo muito da extensão do terreno, né? Esses indígenas trabalhariam de determinada maneira na terra, que era do senhor, do encomendeiro, né? Eu vou falar agora dessas formas de trabalho, da maneira de trabalhar, né? Eles trabalhariam a terra,
durante um período de tempo, né? Normalmente se reservava uns 3 meses para que os índios voltassem depois para suas terras, para suas próprias terras e trabalhassem nas suas próprias terras. Mas durante 9 meses, eles normalmente ficariam trabalhando na terra do encomendeiro. Isto não era considerado escravidão. Curiosamente, ficcionalmente, não era considerado escravidão porque recebiam um salário. Ou pelo menos porque estava previsto em lei que recebessem um salário. E o encomendeiro tinha como obrigação ensinar a doutrina, ensinar a doutrina católica, cuidar, não propriamente da conversão, porque em princípio já estavam conversos, né? Mas cuidar da continuidade, né, na fé, né? E para isso, muitas vezes, muitos encomendeiros, alguns grupos de encomendeiros poderiam encontrar ou procurar um religioso, um frade, um padre, né? E às vezes se levantava uma igreja, uma capela, para que lá celebrasse missa, para que lá se fizesse catequese, para que lá se desse doutrina. Então, mas a preocupação com isto, né, tanto econômica quanto efetiva, ou seja, que de fato houvesse uma formação encaminhada, uma formação cristã, uma formação religiosa encaminhada para o cuidado dos indígenas, isto correspondia ao encomendeiro, né? Como disse para vocês, né, na aula passada, é importante entender o seguinte: esse regime, né, de encomenda estabelecia obrigações, obrigações e deveres e direitos, né, dos encomendeiros e dos indígenas. E isso era importante por quê? Porque poderia haver denúncias de um encomendeiro contra outro, principalmente por brigas muitas vezes banais ou ridículas, pessoais, né? Por interesses econômicos de uns e de outros, mas poderia haver uma denúncia, né? Como hoje em dia existem as delações e as denúncias, né? E então intervinha o juiz para verificar se o encomendeiro cumpria ou não com seus deveres, com suas obrigações. A questão importante não é se isto daqui era uma preocupação sincera por parte dos encomendeiros, se eles realmente estavam preocupados com o bem dos indígenas ou com o bem espiritual dos indígenas. A questão não me parece que seja essa. A questão é por que esse regime foi estabelecido dessa forma? Do meu ponto de vista, era porque era a maneira mais fácil de controlar os encomendeiros, de não permitir que um grupo de encomendeiros passasse a ter mais poder do que, inclusive, o próprio rei, né? Então, pudessem criar um movimento de independência, por exemplo, né? Um movimento de autonomia com relação à coroa. Bom, então, isso estou falando previamente, voltando, retomando a questão que comentamos na aula passada. Então, como disse, agora quero falar do quê? Quero falar das formas de trabalho. Então, há duas grandes formas de trabalho. Repito, a encomenda é o sistema como um todo. As formas de trabalhar na terra é o que eu vou falar agora. Então existiam as servidumbres, principalmente as servidumbres personais e a mita, ou o regime de servidão e o regime de mita. Quais são as características, né? Eu vou ler para vocês agora um texto de 1500 e pouco, 1540, de um franciscano chamado Miguel Ágia, né? Que escreveu um texto conhecido como Três Pareceres Graves em Direito. Ele era o geral dos franciscanos em Lima, no Peru, né? E o vice-rei do Peru vai pedir para ele um parecer, né, sobre uma lei de Carlos III, né? Bom, agora realmente não lembro quem é o rei. Eu acho que Carlos III vai ter que ser verificado isso em 1604, né? Então,
este texto não é de 1540, como acabou de falar, é rei por um século, é 1604, né? É rei por meio século. Então, onde ele vai discutir, né, vai opinar sobre se uma lei do rei que proíbe os serviços pessoais está ou pode entrar em vigor no vice-reinado do Peru. A conclusão que ele vai tirar é que não entra em vigor. Eu não vou entrar agora nessa discussão. Vocês podem procurar, tem um artigo meu publicado na internet que fala sobre esse tema, com relação aos poderes locais, a ambiguidade dos poderes locais. Vocês podem procurar isso na internet. O que fala o Ágia? É Lima 1604, o primeiro parecer, isso está no primeiro parecer. Por serviço pessoal se entendeu sempre aquele que fazem os índios aos seus encomendeiros em lugar dos tributos que deveriam pagar. E por esses serviços serem pessoais, passou a se chamar também de serviços pessoais. Vou ler o outro com relação à mita. Por mita, se entendeu e se entende aquilo que se faz como serviço da República, tanto em benefício de cultivar a terra, como cultivar as minas, as cidades, as vilas, os lugares e outros ministérios semelhantes. Então, é interessante, porque às vezes nós cometemos muitos erros com relação a toda essa temática. Primeira questão. O que é a servidão? O que são as servidumbres personais que o rei está querendo tirar? O rei está querendo tirar em 1604. É um serviço que é prestado pessoalmente. Então, é um serviço, no fundo, doméstico. É um serviço que os indígenas prestam aos espanhóis. Normalmente, aos seus encomendeiros. É um serviço prestado... normalmente era prestado na própria casa. Eram serviços feitos em benefício pessoal do encomendeiro. E esse trabalho entrava como tributo. Olha só que coisa maluca. Então, o tributo era algo que o indígena deveria pagar, uma taxa, todo mundo, o indígena, que também era considerado espanhol, um vassalo da coroa, pagava, assim como pagavam os espanhóis, um tributo para o rei. Bom, existia a possibilidade de os indígenas não pagarem esse tributo, porque eles contribuíam com o seu trabalho pessoal ao serviço pessoal do encomendeiro. Não era remunerado. Esse trabalho não era remunerado porque era considerado como substituição do tributo. Agora, por que a coroa está querendo tirar? A coroa está querendo tirar porque a coroa está querendo receber o tributo. Ou seja, o pagamento que seria feito do tributo e iria para a coroa não acontece. O que acontece é um trabalho temporário em serviço e em benefício do encomendeiro. E isto era algo permanente. Então, de certa maneira, não acabava. Acabava por morte ou por idade, já por impossibilidade. Mas, em geral, para efeitos do encomendeiro, era o melhor dos mundos. Ele tinha vários indígenas que, em lugar de pagarem tributos para a coroa, prestavam serviços pessoais para eles. Como digo, isto foi tentado ser eliminado, houve uma tentativa séria por parte da coroa para eliminar esse tipo de trabalho. Não conseguiu. Os encomendeiros se revoltaram e houve muita rebelião para não colocar em vigor essa lei, e não foi colocada. Depois vou procurar falar um pouco mais sobre isto quando falar na parte 3 sobre como o Ágia vai interpretar a lei para
ficar do lado dos encomendeiros. A mita é um serviço remunerado. É um serviço remunerado. E é um serviço remunerado como prova de que não é um trabalho escravo. Então, aqui é a questão, né? Havia indígenas que não queriam de jeito nenhum prestar mita, mas podiam ser obrigados. Podiam ser obrigados, já vindo daquela lei régia de Isabel de Castela. Podia obrigar e forçar os índios a trabalhar. Mas, como não eram escravos, se pagava um tributo. Que tipo de trabalho era esse? Normalmente a gente tem já formatada a cabeça para entender que a mita é um trabalho nas minas, não só. Sem dúvida, a mita é um trabalho nas minas, mas não só. Volto a ler aqui o texto do Miguel Ágia para que vocês vejam como a mita era algo que se podia, era um serviço, um trabalho que poderia ser feito de muitas formas diferentes, né? É um serviço em favor, em benefício da República para cultivar a terra, as minas, as cidades, as vilas e lugares e outros ministérios semelhantes, né? Então, claro, a mita mais importante, o trabalho miteiro mais importante era o trabalho nas minas. Se isso daqui não acontecesse, simplesmente o Peru desaparecia, a riqueza do Peru desaparecia, não seria possível extraí-la e, mais ainda, não haveria riqueza no Império Espanhol, né? Era um serviço prestado à coroa. Era um serviço prestado à coroa. E, ou seja, não era um serviço em benefício do mineiro, né? Ou em benefício do encomendeiro. Era um serviço em benefício da coroa, né? Há relatos, por exemplo, que faz o Ágia, né? O Miguel de Ágia, que, como disse, vamos falar na terceira parte. Há relatos dele, há relatos de outros cronistas que visitam e que entram em contato com o trabalho nas minas de Potosí, que são as mais famosas, ou quaisquer outras minas, né? E, concretamente, nas minas de Potosí, nas minas de Huancavelica, ou Huancavelica, eles próprios, os cronistas, Miguel Ágia, que é um franciscano, diz que trabalhar nessas minas é morrer. Não é quase morrer, não é que será possível que morra. Não, não. Trabalhar nas minas é morrer. E isto não era uma metáfora. O trabalho nas minas, embora teoricamente era um serviço temporário, eles trabalhavam durante um tempo grande, mas depois, 6 meses depois, poderiam voltar para suas casas. Ora, na prática, isto aqui era impossível. Impossível de acontecer, né? Por que era impossível? Pela própria dinâmica, pela própria natureza da natureza. Ou seja, não estou brincando com as palavras. Chegar nas minas de Potosí era chegar a mais de 3.500 metros de altura, né? Muitas vezes os indígenas eram arrebatados, eram pegos à força, muitas vezes, de mais de 16 aldeias, de 16 cidades que estavam perto, relativamente perto do Potosí, mas relativamente perto é bem longe. Às vezes podia ser 100 quilômetros. Então os índios tinham que percorrer uma extensa distância, né? Eles tinham que levar os seus próprios alimentos para não morrerem no caminho até chegar ao Potosí. Quando chegavam no Potosí, começavam a trabalhar, né?
horas a fio, embaixo, nas veias mineiras, né? E depois, quando acabava o serviço, que era 5 ou 6 meses depois, poderiam voltar para suas terras, né? Até que chegasse a outra mita, né? Por que falo isto? Porque a palavra mita é uma palavra indígena, quechua, né? Que se utilizava, né? Já pelos incas para indicar a vez, né? Mita significa vez, turno, né? Então, os índios iam para Potosí conforme o seu turno, existia um turno, mais ou menos como, desculpem a comparação, mas é mais ou menos como o turno que se faz, por exemplo, para servir no exército. Chega um momento que chega a tua idade e você vai, né? Então imagine que o turno fosse por locais, né? Por percentuais ou por um número X, 1/3, 2/3 das pessoas numa idade entre tal idade e tal outra idade poderiam ir ou seriam forçados a ir para trabalhar no Potosí e nas outras minas, né? Quando acabava o turno de trabalho, poderiam voltar, né, para a sua cidade até que novamente passasse a roda da fortuna ou a roda da desgraça e fosse novamente a vez dessas pessoas irem para as minas, né? Esse ciclo foi muito bem organizado, né, pelo vice-rei Toledo, Francisco de Toledo, né? Esse vice-rei é dos anos 1580, né? Junto com Felipe II, o rei seria Felipe II. Então, Toledo foi o grande estruturador do trabalho no Potosí, né? A partir do momento que Toledo foi o vice-rei, Potosí começou a ter os seus picos de produção, né? Então, vejam, vou dar números mais ou menos certos nisto daqui. De um total de 16 províncias, eram tirados, a maior parte deles à força, um total de 94.500 indígenas, né? Esse número devia ser exato, né? E estava tudo tabelado, o número com que cada província tinha que contribuir, o número de pessoas com que cada província tinha que contribuir, porque desse total de 94.500, né, cada ano correspondia a mita, a 13.500. Né? Então, do total de 94.500, um sétimo, para completar 13.500, eram os que deviam ir trabalhar no Potosí. Desse um sétimo, né, desses 13.500, 1/3 ia trabalhar mesmo, efetivamente, a cada 4 meses. Então, vocês imaginem, todo ano, pelo menos 13.500 indígenas eram deslocados de 16 cidades diferentes para a cidade de Potosí. E lá, um terço e um terço ficavam a cada 4 meses trabalhando desse total de 13.500. O que acontecia no fim desse ano? A maior parte deles morria trabalhando. E os que não morriam, morriam também voltando para a sua cidade. Então também começou a acontecer que simplesmente Potosí explodiu demograficamente. Então foi extraído desse número enorme de províncias um volume grande de pessoas, homens, em idade jovem, relativamente jovem, e muitas vezes esses homens abandonavam as suas mulheres, né, abandonavam as suas famílias, né, ou às vezes, pior ainda, as mulheres e a família acompanhavam e muitas dessas famílias, dessas mulheres e desses filhos, morriam no caminho também. Né. O que foi que aconteceu, então, em termos práticos, com relação ao Potosí? Que a produção, né, de prata no Potosí, de fato, aumentou. Né? Mas foi destruída toda a estrutura familiar, né, em grande parte, né, da região do Potosí. Né? Havia uma estrutura de aios, né, chamavam-se aios,
né, que era o que as, as famílias, que eram mais ou menos amplas, elas se espalhavam e elas se estendiam da costa até os locais altos dos Andes, né? Então, uma mesma família, uma mesma tribo, uma mesma etnia, né? Estava organizada em forma de aios que tinham relações de parentesco entre si, de tal maneira que umas se ajudavam às outras, e as que estavam na costa poderiam facilitar alimentos para os que estavam lá em cima, e os que estavam lá em cima facilitavam alimentos para os que estavam na costa. Existia uma interrelação vertical. Isso desapareceu, né? Quase tudo desapareceu por causa da criação do sistema de exploração da Mita no Potosí, né? E nas outras minas, né? Nas outras minas, o Potosí não era a única, então são muitas cidades que eram consumidas, que eram destruídas, né? Por causa da exploração das minas, né? Não estou falando apenas aqueles que morriam trabalhando. Estou falando da destruição demográfica, ou seja, havia uma forte migração interna que despovoava um terreno e povoava excessivamente a cidade onde estava a mina, né? Também acontecia, esse era um fenômeno que é importante explicar, né? O que se conhece posteriormente como índios de Faltriquera. Faltriquera eram índios que tinham uma certa posição, uma relativa posição, tinham uma certa riqueza, eram índios que pagavam outros índios para irem no seu lugar. Ou então, índios que pagavam para não ir. Então, isso era um fenômeno que acontecia, né? Que interessante, né? Assim como havia índios, né, que conseguiam, porque eram os índios, no fundo, quem dominava a técnica, né? Que era conhecida como a guaira, que era a técnica de lavagem, a técnica de purificação, né, da prata, né? Esses índios, né, também não entregavam toda a prata, né? Também saíam, né? Saíam do seu horário de trabalho, saíam com prata, né? Que depois não era cunhada, né? Mas era prata, né? E passava a ser uma moeda de intercâmbio, né? Então, eram formas, né, de sobreviver e formas de burlar a lei, né? De alguma maneira, né, quer dizer, quinto real, a instauração do quinto real, a instauração da casa de moeda, a instauração do selo régio nas moedas, né, tudo isso eram formas de controle, né? Eu vou dar para vocês uma ideia, né, de quantos pesos em prata quintada foi sendo produzido ao longo de um período mais ou menos de 50 anos, né? Para vocês terem uma ideia de como a produção teve um pico e depois uma caída, né? Então, entre 1550 e 1560, nós estávamos ao redor de 2.800.000 pesos em prata quintada. Então, estamos falando não da prata que estava fora de controle, mas da prata que passava pelos quinto, né? Em 1560, 1570, né? Vai para 12 milhões e meio de pesos. Então, passamos de 2.900 para 12 milhões. Isso só num intervalo de 10, 20 anos. É quando está chegando já a estruturação feita pelo Toledo. Isso aqui se dá, como eu falei para vocês, em 1580. Vejam só, de 1570 a 1580, 18 milhões. Né? Agora, de 1580 a 1590, 40 milhões e 900 mil pesos de prata. Portanto, de 1570 a 1590, 20 anos, que são os de Toledo, de Francisco de Toledo, estamos falando de um total de quase 60 milhões
de pesos em prata. A partir de 1590 e até 1604, né, há uma queda, de tal maneira que em 1600, no intervalo que vai de 1600 a 1604, são 13 milhões e 900 mil pesos de prata. Né? Então, é curioso, né? Porque nem sempre, né? Nem sempre teve os mesmos níveis de produção. Né? Agora, a maior parte dos historiadores falam, puxa, mas então por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque faltou mão de obra. Né? Aconteceu isso porque faltou mão de obra. Né? E por que faltou mão de obra? Faltou mão de obra porque morreu gente. Né? Morreu muita gente. Né? Já se sabia, já havia estudos, já havia pareceres de que os negros não se adaptavam a trabalhar naquelas alturas, né, e naquelas minas, né, coisa que os índios sim se adaptavam, né, mas os níveis de produção e os níveis de trabalho e de insalubridade com que esse trabalho era realizado, né, simplesmente matava a população indígena. Né? Então, assim como se dá um pico enorme em 30 anos, há uma queda enorme também em 20 anos. Né? E essa queda não é porque se extraiu toda a prata, mas porque não havia mão de obra, e não havia mão de obra, como diz o Miguel Ágia em seu parecer, porque realmente as pessoas morriam. Bom, essa era a parte que eu queria falar para vocês. Espero ter sido claro na exposição e com isto encerramos o capítulo da exploração de mão de obra e a explicação do sistema de encomenda e das formas de trabalhar através das servidões pessoais, dos serviços pessoais e através da mita. Muito boa tarde.